porque... Ok, ok. Está sendo gravado agora, ok. Posso continuar, então, tranquilo, né, irmã Mária? Ok. Pode Queridos, continuar, pastor, tranquilo, viu? obrigado. E eu vi que o pastor Abraão, ele foi fazendo o estudo com vocês na outra semana, usando o próprio livro, citando os textos, seguindo o passo, e eu estava fazendo resumo apenas. Mas eu vou me adaptar, então, com vocês, e eu tenho certeza que Deus vai nos ajudar a avançar. O capítulo 4, que é o capítulo de hoje, ele vem falando a respeito de mudanças. E mudança é aquilo que um pastor mais faz. Pastor, mas o que tem a ver mudança de casa pastoral e para a mudança da vida espiritual? Mudanças. Eu sei que nós não estamos felizes conosco. Nós não ficamos contentes com o nosso eu, com as nossas lutas. E interessante que eu queria ilustrar com uma visita que eu fiz ontem. O irmão Marcelo conhece muito bem, ele já fez duplas de oração com esta pessoa. E esta pessoa, de uma forma bem especial, me disse: olha, eu vou desistir da vida cristã. Eu vou sair da igreja, pastor. E eu disse: mas por quê, minha irmã? Olha, é porque eu estou há mais de 11 anos na igreja e não estou vendo mudança. E a mudança não acontece, então vou dar um prazo para Deus. Se essa mudança não acontecer até, e deu uma data agora nesse mês de agosto, eu vou sair da igreja. Eu fiquei pensando, orei com essa pessoa tão especial, gostamos dela, e aqui eu fiquei analisando a respeito das mudanças que provavelmente eu e você também queremos. E, na realidade, esperamos esta mudança. Necessitamos dessa mudança. Talvez você esteja aqui querendo ser manso e quando a primeira pessoa pisa no seu calo, você não é mais manso. Não é assim que acontece? Você às vezes esteja pensando assim: puxa, eu quero ser diferente num aspecto, ter domínio próprio no comer, no beber, e eu não consigo. E você deve ter lembrado que eu usei um verso bíblico todos os dias. Romanos 8, 14. E eu vou lembrar sempre a vocês este texto. Por quê? Romanos 8, 14 diz: todos, se você ainda não tem, salva na sua Bíblia, anote, sublinhe, porque esse texto você precisa lembrar dele todos os dias. Ali diz: todos que são guiados pelo Espírito de Deus, todos que são guiados são filhos de Deus. É claro que a conclusão é o seguinte: se eu não sou guiado, então não sou filho de Deus. Correto? Eu preciso ser guiado pelo Espírito de Deus. E aqui nessa introdução, irmão Mário, eu quero ainda enfatizar por que às vezes eu não sou guiado pelo Espírito de Deus. Por quê? Porque essa mudança que o capítulo 4 aqui começa enfatizando, falando, ainda não ocorreu, que é a mudança do eu reinando para Cristo reinando. Tá certo? Essa é a minha luta e a sua luta. E queria também enfatizar que o que eu disse à irmã ontem na visita foi o seguinte: minha irmã, o processo de santificação vai terminar na glorificação. Enquanto Jesus não entronizar somente a natureza espiritual, enquanto estiver as duas naturezas, a da carne e a do espírito, essa luta vai existir. O que a irmã precisa é permanecer na luta. Se desistir da luta é tudo o que o inimigo quer. Porém, essa luta, nós vamos enfatizar alguns pontos, é vitoriosa quando nesta luta o Espírito Santo estiver lutando por nós. Tá certo? Então, nessa questão, veja aqui, logo na introdução, fala uma comparação entre o cristianismo carnal e espiritual. E na página 61. Algumas das consequências do cristianismo carnal que nos afetam individualmente está enumerada, e aqui eu quero enfatizar alguns desses pontos enumerados.
Aqui vem citando o autor que, nesta condição, o indivíduo não está salvo. Ou seja, quando eu estou na luta, querendo ser cristão, porém sem o Espírito Santo, eu literalmente não estou salvo. Lembra do texto de Romanos 8,14? E aqui queríamos ler também com vocês Romanos 8, 6 a 8. Irmão Mário, posso pedir que seja feita essa leitura pelo Senhor? Romanos 8, de 6 a 8. Pois não, pastor. Estamos aqui. Os irmãos que estamos acompanhando, por gentileza, Romanos 8, versos 6 a 8. Diz assim a palavra de Deus. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Esse texto está dizendo que se você não tem o Espírito Santo, você está nas suas forças, você está lutando pelo teu conhecimento apenas, você simplesmente não vai agradar a Deus. Pastor, mas eu faço tudo certinho, mas você não vai agradar a Deus. E você deve lembrar quando ele diz assim, todas as obras que fizermos sem o Espírito Santo é como trapo de imundícia. Ou seja, nós não somos salvos pelas obras que fazemos, somos salvos pela graça. Interessante, então, que se eu estiver na carne, não estou salvo. O Romanos 5,5 já está dizendo de uma forma bem especial, Romanos 5, versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ou seja, o Espírito Santo nos dá os frutos. Interessante que em Gálatas 5, o primeiro deles é o amor. Interessante que em Gálatas 5, 22, coloca os demais e não coloca no plural. Ou seja, quando eu tenho o Espírito Santo, eu tenho um conjunto de frutos. Na realidade, eu estou colocando no plural, mas eu tenho o fruto do Espírito. Eu tenho o amor, eu tenho a bondade, eu tenho a alegria, eu tenho a mansidão, eu sou longânimo, eu tenho condição de me calar quando provocado, eu tenho mudanças, porque simplesmente o fruto está em mim, na presença do Espírito Santo. Interessante ainda que na lista, mostrando da consequência do cristianismo carnal, é que o poder do pecado, quando eu não permito o Espírito Santo reinar, não permito o Espírito Santo atuar, o poder do pecado permanece, ou seja, eu estou caindo o tempo todo. Mas espera aí, pastor, então quer dizer que o pecador, quando aceita Cristo, recebe o batismo do Espírito Santo, ele não peca mais? Ele não tem mais luta? Ele tem lutas, mas na realidade, quando em Cristo eu não peco. Quem está em Cristo não peca. Ué, pastor, mas quando eu peco? É porque quando eu peco, eu largo a mão de Jesus. Por isso, João 15 fala que eu tenho que permanecer em Cristo, ligados em Cristo. Por isso, Cristo no Getsemane disse: orai sem cessar. Vigiai o tempo todo para não se desligar da videira que é Cristo. Mas quando eu estou na carne, essa luta ela não acontece de forma que eu queira, que é a vitória sobre o pecado. Eu caio, permaneço pecando. Interessante que a pessoa não é fortalecida com poder segundo as riquezas da sua glória. Nessa lista diz que Cristo não habita, e eu lembrei para vocês no encerramento da sexta-feira, quando estávamos juntos, de que Apocalipse 3:20 fala: eis que estou à porta e bato. Ou seja, quem está na carne, Cristo não está dentro, Cristo ainda está batendo, Cristo ainda está querendo entrar. Quem está na carne, ele simplesmente não é cristão. Se Cristo não entrou, ele não é cristão. E Cristo hoje ele entra através do batismo do Espírito Santo e queria lembrar, quem está na carne, ele pensa como muitos
irmãos evangélicos pensam. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ou seja, não é assim para o verdadeiro cristão, não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia fala que o eu tem que morrer dia a dia. Lembram de Lucas 9:23? Quem quer vir após mim tem que negar-se e tomar a cruz dia a dia. O verdadeiro cristão que está em Cristo, ele tem essa vitória porque Cristo está dentro pelo Consolador, pelo Espírito Santo. Agora, quem está na carne, ele não recebe o poder para testemunhar sobre Cristo. Hebreus 1:18. A pessoa atua de maneira humana, causando rivalidades, tensões, porfias, ciúmes, contendas. Não é assim que às vezes acontece na igreja? Nós não temos porfia, ciúmes, eu vou largar meu cargo, não deixaram eu fazer isso, e etc. E eu citei para vocês todos os dias aquela citação do capítulo 2, onde Tozer diz que o Espírito Santo ele fez a diferença na igreja apostólica. Tanto que se o Espírito Santo fosse retirado, 95% das ações que eles faziam ali na era apostólica deixariam de se fazer e eles sentiriam falta do Espírito Santo. Já hoje na igreja estamos tão carnais que nós fazemos muitas obras, muitas coisas, muitas realizações, muitos evangelismos, muitos programas fantásticos, e que se o Espírito Santo for retirado, nós continuaríamos fazendo 95% de todas as programações da igreja e não sentiríamos falta do Espírito Santo. Isso é ser carnal. Ou seja, se eu vou pregar, eu tenho que pedir o Espírito Santo. Se eu vou falar aqui agora para vocês, eu devo pedir o Espírito Santo. Eu devo falar. Vocês não devem estar vendo o pastor, você tem que estar vendo o Espírito Santo me usando meus lábios. Queridos, em tudo o que fizermos hoje, no dia 3 de agosto, se você está nessa madrugada, mas ao desligar aqui, ao sair do grupo, você voltar a fazer aquilo que você planejou, você estará na carne. Você tomará decisões erradas. E interessante essa questão, Jesus quer que eu entenda, que você entenda que estar no Espírito é necessário diariamente, dia a dia, segundo a segundo, pedir a orientação de Deus. A pessoa, dizem da lista, em geral o indivíduo apresenta dificuldades ao ser admoestado. Você já foi repreendido por alguém? Qual foi a tua reação? Você também já repreendeu, irmão Mário, alguém que está fazendo errado? Qual a reação do outro? Ou seja, quando nós estamos na carne, a pessoa fica com dificuldades de ser repreendido. E eu vou ao Apocalipse, quando Jesus fala através de João. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Interessante que nessa lista ainda diz aqui que a sua vida de oração também é inadequada. E eu queria dar um testemunho na minha igreja, assim que começamos o projeto ID, começamos a estudar esse livro, começamos a fazer as duplas de oração. Numa certa quarta-feira, eu e o ancião descobrimos, foi na nossa igreja de Marechal Hermes, descobrimos uma questão interessante. Os pedidos de oração daquela quarta-feira, quando vieram das pessoas que estavam buscando o batismo diário do Espírito Santo, essas pessoas literalmente pediam diferente daqueles que não estavam buscando o batismo diário do Espírito Santo. Vou dar um exemplo. Os que estavam fazendo as duplas de oração e orando e pedindo o Espírito Santo para ser guiado pelo Espírito Santo, pediam pela salvação de almas, pediam para conseguir dar um estudo bíblico, pediam para que o Espírito Santo o ajudasse a vencer uma fraqueza, e os pedidos foram nesta direção. E todos os demais que não estavam pedindo assim: eu quero pedir por emprego, eu quero pedir um aumento, eu quero pedir por saúde, eu quero... Os pedidos estavam em coisas. Perceberam a diferença? Aqui nessa lista diz que até a vida de oração de quem está na carne é inadequada. Em Atos 1:8, Deus claramente ali nos revela que nós receberemos poder do Espírito para ser testemunha. Ou seja, ele não vai nos dar o Espírito para ser outra coisa a não ser testemunha dele, salvar pessoas. E a última parte que o autor relata aqui na lista dos que estão na carne
é que a pessoa tem apenas habilidades humanas para perdoar e não guardar rancor. Interessante que o cristianismo carnal faz com que o homem haja em seu estado natural. E então Paulo, em 1 Coríntios 3:3, diz: não estão sendo carnais e agindo como mundanos. É muito forte o que Paulo fala. Ele fala que quando eu tento perdoar com a minha força, eu estou sendo mundano. Quando eu tento pregar o evangelho com a minha sabedoria, eu estou sendo mundano. Quando eu tento fazer as coisas para Deus, mas sem o Espírito Santo, eu estou sendo mundano. Possivelmente até não vou abençoar vidas como deveria abençoar. Está ficando claro esses dois pontos que o autor quer destacar? Mais ainda, ele afirma, algumas vezes suas ações podem soar como as de uma pessoa espiritual. Porém, este indivíduo vive acreditando em suas próprias forças e habilidades. Interessante, queridos, uma ilustração bem simples, mas de uma esposa de ancião, que entrou num certo culto na igreja. Essa história é contada provavelmente somente para ilustração, não creio que tenha sido exatamente assim, mas eu gostei da ilustração. A mulher do ancião entra na igreja e todos espantam, porque na hora do culto ela entra com uma mala e entra corredor adentro, vai até o púlpito, pega o microfone e diz: olha, eu quero continuar casada com o ancião que está pregando agora. Porque aqui na igreja ele é cristão. Em casa ele é outro homem, então eu não quero mais morar com ele em casa, eu quero morar com ele aqui na igreja. Eu quero estar com ele aqui. Aqui ele é cristão, então eu vim minha mala, então para eu continuar casado eu quero ficar com ele aqui. Ou seja, cristãos nominais. Cristão na carne é aquele que é uma coisa na igreja e outra coisa em casa. E o esposo, o cônjuge, um filho, sabe se você é carnal ou se você é espiritual, porque você está em casa diferente do que está na igreja. O cristão espiritual, porém, agora vem enfatizando que ele experimenta a plenitude de Deus. E traz agora em Efésios um texto que eu preciso ler para vocês. Se você quiser acompanhar, está no livro, na página 62 de Efésios 3:16 em diante, que diz: oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu poder, no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu vou parar por aqui hoje, mas quero ilustrar com uma coisa para vocês. Não é bom estar no Espírito? Não é um alvo interessante para aquele que quer chegar ao céu? Se você quer estar salvo, você tem que estar no Espírito. Se você quer estar nas bodas, você tem que ter o Espírito na sua vasilha. E eu vou contar uma experiência aqui para ilustrar e encerrar então hoje. Eu disse das mudanças. E nós precisamos sair de cristãos mundanos para cristãos de fato. Nós precisamos estar guiados pelo Espírito Santo em tudo o que fizermos. Mas durante esse processo, alguns me perguntam: pastor, então durante esse processo eu não estou salvo? Lembre que é um processo. Você está numa jornada, num aprendizado. Cada madrugada aqui Deus está te ensinando algo novo. Eu mesmo vejo pessoas que estão simplesmente, às vezes, pensando que estão no Espírito e pelas obras a gente vê que está na carne. Então, veja,
Quando você entregou sua vida a Jesus e se batizou, você deve ter lembrança de algumas mudanças. Você deve ter lembrança de algumas ações, de algumas provas, de algumas coisas bem pontuais de que o Espírito Santo estava ali trabalhando com você. Deus, ele na sua infinita misericórdia, ele faz bondade conosco. Eu estou aprendendo agora a andar no Espírito. Quantas pregações, irmão Mário e irmãos, eu já fiz sem o Espírito, só pelo meu conhecimento. Lembram da irmã Mersa, o testemunho que eu contei? Quantas vezes eu esquecia de que para salvar, ensinar, falar, eu não poderia usar os meus conhecimentos, eu teria que usar os conhecimentos do Espírito Santo. Mas é interessante como essa bondade de Deus é fantástica. Sobre mudanças, assim que eu estava no início da minha caminhada do pastorado, eu recebi uma orientação de um pastor da divisão, onde num concílio de pastores ele explicou que nós deveríamos, como verdadeiros cristãos, permitir que a nossa vida financeira fosse pautada e guiada pelo Espírito Santo. E eu pensei, como? E ele deu as orientações. Um verdadeiro mordomo, ele é fiel nos dízimos, é fiel nas ofertas, e nos 90% que sobra nas suas mãos, ele tira a oferta e ele trabalha isso sempre para poder fazer o que é certo. E eu confesso para vocês, meu Deus, como eu vou fazer o que é certo? Como eu vou fazer aquilo que o Senhor deseja? E lembra que eu contei a experiência, os que estavam aqui na semana que estivemos juntos, que eu tinha um Del Rey, e o Del Rey foi roubado. E o Del Rey foi encontrado exatamente no dia em que eu estava ali no meu primeiro distrito pastoral, precisando de coisas, precisando de um carro para trabalhar. Ou seja, Deus, ele supre todas as nossas necessidades quando estamos no Espírito. E uma das coisas que eu tinha necessidade, e com essa instrução do pastor Goulion, Goulion, ele já está aposentado, o pastor falou, olha, você deve aprender que tudo que você recebe agora como salário, você precisa deixar o Espírito Santo dirigir e ele vai suprir as suas necessidades. Você já foi fiel no dízimo, foi fiel na oferta, agora as necessidades serão supridas se você colocar Deus em primeiro lugar. As outras coisas vão ser acrescentadas. Ele quer que você tenha um dinheiro que abençoe pessoas, ele quer que você tenha a sua casa própria e não seja subjugado por uma... Ele quer abençoar vocês. E ele começou a citar Abraão, citar muitas pessoas abençoadas por Deus. E eu vou continuar amanhã, mas vou dar o início, então, aqui de um testemunho. Eu falei, Deus, se eu agora estou sendo fiel nos dízimos, fiel aqui agora nas ofertas, então me ensine a ser fiel, realmente mordomo, para que as outras coisas sejam acrescentadas. Porque eu tenho um sonho, Senhor, de ter a minha casa própria. Então me ensine. Eu vou colocar em prática tudo o que está sendo ensinado. E eu confesso para vocês, queridos, eu fiz pela primeira vez um plano com Deus de ser fiel nas minhas ofertas, já que a oferta é um reconhecimento e é o dizer muito obrigado, é dizer, Senhor, obrigado porque sacrificou-se na cruz por mim. E eu comecei a ser fiel nas ofertas. E disse, Senhor, agora me ajude a ser fiel, mesmo que nos momentos de dificuldades, para que eu possa também ser fiel no cuidado da minha família. E eu coloquei um plano diante de Deus. Eu quero a tua bênção, a tua direção, a tua ajuda para que eu tenha uma casa própria. E naquela semana que eu fiz esse propósito, eu visitei um irmão que estava com dificuldade em ser espiritual. E ser espiritual é confiar em Deus. E eu visitei esse irmão, ele morava num cômodo, num quartinho, mas era próprio. E eu falei, irmão, eu vejo que o senhor não está sendo fiel nos dízimos. E isso é questão de fé. E ele me disse, pastor, como eu vou ser fiel nos dízimos? Olha a luz. Olha a minha conta. Ele mostrou a conta de luz. Irmãos, naquele cômodo, com um ponto de luz, ele estava em litígio com a companhia elétrica, porque ele estava pagando, literalmente, quase um salário mínimo só de luz. E eu falei, irmão, seja fiel a Deus e ele vai repreender o devorador. Eu me lembro quando esse irmão disse, não, ele que tem que ser fiel a mim, aí eu vou ser fiel a ele.
Lembra a diferença do carnal e o espiritual? O espiritual, ele anda pela fé. E eu disse, irmão, Deus vai te abençoar no momento em que Deus estiver reinando no seu coração. E aí aquilo ficou me impressionando e eu disse, Senhor, então mesmo que eu passe por dificuldades, eu quero ser fiel nas minhas ofertas e nos meus dízimos. E amanhã eu conto para vocês o primeiro milagre que ele realizou depois desse propósito firmado com Deus. Que Deus nos abençoe, irmão Mário. Que entendamos que entre ser carnal e ser espiritual, há um espaço aí, e esse espaço tem que ser preenchido pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele quer atuar hoje fazendo mudanças e que você abra os olhos, reconheça que com ele você vai ser próspero em todas as áreas da sua vida, material, espiritual, você vai ter na saúde, em todas as áreas. E que Deus te abençoe. Eu fico feliz por poder compartilhar esta parte com vocês. Maravilha, pastor Edson, que bênção, viu? Deus seja louvado por mais uma vez o Espírito Santo nos falar através da sua pessoa. Muito obrigado, pastor Edson. Eu quero deixar aqui um abraço muito especial ao amigo que está conosco aqui, ele está trabalhando, é o irmão Carlos Martins. Se vocês observarem, ele está aí de farda, trabalhando lá no posto, não sei onde é que ele está nesse momento, mas seja bem-vindo, Carlos, é um prazer ter você conosco aqui nessas madrugadas. Queridos, deixa eu passar aqui para vocês uma informação. Amanhã a oração inicial será feita pela irmã Eliana. Se tiver alguma dificuldade, vai lá no privado, me avisa, irmão, não posso, eu não quero, tá bom? Irmã Eliana vai fazer a oração inicial. O irmão Márcio Azevedo, ele está com a câmera fechada, mas, Márcio, você vai estar orando amanhã pela chuva serôdia, tá bom? A irmã Gracinha, que está segurando o queixo aí, para não cair o queixo, né? Uma mensagem dessa, ela deixa a gente de queixo caído. A irmã Gracinha vai estar orando amanhã pelos pedidos no varal, tá bom, irmã? E a irmã Valéria, lá de Trindade e Tobago, dá o sinal aí, Valéria, para a gente. Olá, ela está lá em Trindade e Tobago. Ela vai estar orando amanhã por um pedido específico que vamos estar informando para você amanhã, ok? Lembrando, irmã Eliana, a oração inicial, aí, o irmão Márcio Azevedo, a oração pela chuva serôdia, a irmã Gracinha pelos pedidos do varal e a Valéria por um pedido específico. Antes do pastor fazer as considerações finais e a sua oração, a minha gratidão pelo casal Juliane e Jussi. Muito obrigado, viu, pelo apoio de vocês. Vocês são maravilhosos. Deus continue abençoando. Fiquem tranquilos, tá bom? O que aconteceu hoje acontece com todo mundo, é normal. Tá certo? Eu vi que vocês ficaram um pouco aflitos aí, mas fica tranquilo, tá bom? O grande conflito ainda não terminou. Já já vai finalizar. Queridos, muito obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe a todos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. E lembre-se sempre, queridos, lembre-se sempre disso. Eu oro por você, você ora por mim, e Deus age por todos nós. Pastor Edson, suas considerações finais e a sua oração, e nós sairemos louvando o nome do Senhor. Amém. Irmão Mário, eu agradeço muito a Deus pelo meu povo estar aqui. A Gracinda, inclusive, é uma das pessoas que está estudando conosco aqui, não é? O irmão Marcelo e outros que eu não pude visualizar. Mas uma coisa eu vou até explicar, irmã Gracinda, o que é o varal, que ela talvez não conheça, mas eu explico para ela, tá certo? E ela vai entender. Mas uma coisa eu queria encerrar, então, dizendo, queridos, vamos passar o dia de hoje com um desafio. Lembrem, ao longo de todo o dia, que para você fazer a mudança de carnal, de mundano, daquele que escolhe e toma decisões por conta própria, para aquele que anda no espírito, ou seja, consultando, conversando, eu vou fazer um desafio, queridos. Eu fiz isso muitas vezes e foi fantástico. Eu marquei no meu relógio para que de hora em hora, aonde eu estivesse, na rua, se eu estava no carro, eu parava, de hora em hora, eu parava para orar a Deus. Escolhi um texto da Bíblia e também orava a Deus e perguntava para Deus, meu Deus, a última hora que eu passei, eu andei no Espírito, eu fiz a tua vontade, eu te obedeci, eu
visualizei as pessoas que o Senhor queria que eu visualizasse para falar do teu amor. E eu peço, me batize com teu Espírito para a próxima hora. Irmão Mário, que experiência. Inclusive, amanhã eu tenho uma experiência para contar sobre estar orando de hora em hora. Me aconteceu algo fantástico. Mas eu quero que aconteça com você também. Então, vai dar agora 6 da manhã. Faça a sua oração perguntando, Senhor, a minha última hora eu andei no Espírito ou andei na carne? Essa próxima hora eu quero andar no Espírito, por favor, fale comigo. De hora em hora, faça uma oração assim, no carro, no ônibus, no trabalho, no pensamento, mas fale com Deus. E eu queria, irmão Mário, se tiver um momento de testemunho, que o senhor dê aí 2 minutinhos para alguém contar, tá? Eu não sei se é para Javane, Tata Javane, fala, olha, eu fiz de hora em hora minhas orações e aconteceu um milagre assim. Eu sei que acontece, porque quando estamos no Espírito acontecem milagres. E nós vamos compartilhar, eu vou contar o milagre e você vai contar o seu amanhã, de como é passar dia a dia fazendo orações para pedir o Espírito Santo para que você não se separe dele. Que Deus te abençoe, feche seus olhos. Pastor, só um instantinho, pastor. Tá feito o desafio, sim. Nós vamos ter essa experiência, com certeza. Alguém amanhã vai ter uma história diferente para contar. E antes que o pastor se encerre com oração, queridos, alguém pediu para deixar o link, irmãos, o link dessa madrugada será o mesmo até domingo, dia 9, tá bom? Então, para acessar as madrugadas, é o mesmo link que foi usado hoje, ok? Pastor, por gentileza, não vou mais interromper o senhor, não. Tranquilo. Queridos, então, desafio feito, desafio assumido. Que Deus nos abençoe, então, nesse próximo momento desse dia com Deus. Oremos. Bondoso Pai Celestial, durante a nossa jornada neste mundo como pecadores, dependentes de Cristo, o Senhor vem realizando pequenos e grandes milagres em nossa vida. Mas o maior milagre é a mudança de carnal para espiritual. E nós queremos entender que estávamos na carne, mas queremos agora andar no Espírito. Queremos que o Senhor guie nas decisões pessoais, nas decisões até mesmo corriqueiras do dia a dia. Mas nós queremos, Senhor, ser guiados pelo Espírito Santo para sermos filhos de Deus. Pois todos que são guiados são filhos de Deus. Senhor, não queremos que o nosso eu nos guie. Não queremos que o nosso eu aflore. Não queremos perder a paciência, não queremos perder o amor que só o Senhor pode colocar. Nós queremos amar até o inimigo e é o Senhor que pode fazer isso. Nós queremos perdoar e é o Senhor que dá o verdadeiro perdão. Nós queremos tirar todas as mágoas, ter uma limpeza na nossa vida e é o Senhor quem faz isso. Então, por favor, batiza-nos agora com o Espírito Santo e nos ensine a permanecer até amanhã no Espírito. Eu sei que o Espírito Santo vai dizer, durma cedo, e o da carne vai dizer, faça mais uma tarefa à noite, e você vai dormir, quem sabe, meia-noite, se você ouvir a carne. Mas eu tenho certeza que nós queremos andar no Espírito, e Ele vai nos ajudar a cortar itens da agenda que são desnecessários, Ele vai nos otimizar o tempo, Ele vai nos dar vitórias. Então, por favor, batiza-nos com o Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo bem, irmão Mário? É só sair agora, então, ou tem mais alguma? Nós vamos sair louvando, pastor. Ah, tem um louvor. Isso. À medida que louvor. Isso. No final, a gente dá um abraço virtual de todos. Assim, né? Sobre o deserto se vibra, minha alma sedenta procura teu rio de água viva, som de chuvas abundantes eu já posso
tens muito mais para oferecer. A promessa não demora para se cumprir. Não se cansa tua igreja de peregrir. Como chuva vem, como chuva vem, como chuva serôdia caindo do céu, o Espírito Santo virá. Pois quem fez a promessa é justo e fiel, é certo que não falhará. Vem sacia minha sede de me viver, transformando minha vida de poder. Nessa chuva do Espírito Santo vou me molhar. Nesse rio de avivamento vou mergulhar. Como chuva vem, como chuva vem, como chuva vem. Bom dia para todos. Deus abençoe a todos. Que seja um dia maravilhoso e espetacular para todos. Um abraço. Até amanhã.